Bem-vindos de volta, pessoal, ao Neutrality Studies. Hoje temos uma atualização do excelente Anatol Lieven, diretor do programa Eurásia e titular da cátedra Andrew Bacevich, de História Diplomática Americana, no Quincy Institute for Responsible Statecraft. Anatol, seja bem-vindo de volta. Olá, é muito bom estar de volta. Muito obrigado por entrar online novamente. Eu queria muito ouvir sua análise sobre a situação atual. Talvez primeiro sobre Rússia e Ucrânia, para onde isso está caminhando. E numa segunda etapa também sobre o Irã. Mas quero dizer, você escreve sobre Rússia e Ucrânia há muito tempo. E eu nunca vou esquecer o ensaio que você escreveu, em abril de 2022, sobre a neutralidade que viria para a Ucrânia e que depois não veio, porque foi tornada impossível. Mas você foi uma das muitas pessoas que disseram, olhem, essa neutralidade ucraniana resolveria todo o problema. E essa solução nunca surgiu. Onde estamos hoje, 4 anos e meio depois? Bem, quero dizer, sobre a questão da neutralidade, sabe, o ex-comandante em chefe ucraniano e o mais bem-sucedido, o general Zaluzhny, que foi afastado por Zelensky e enviado para Londres para o exílio como embaixador, divulgou esta semana uma declaração dizendo: olhem, a Ucrânia nunca vai entrar na OTAN, eles nunca vão nos deixar entrar, eles nunca vão lutar por nós, portanto temos que fazer outros arranjos. Bem, sabe, na reunião deles em Londres, Alemanha, França, Grã-Bretanha, antes que anunciaram que a Ucrânia ainda precisava ter o direito de aderir a qualquer aliança militar. Bem, os russos estabeleceram isso como uma de suas linhas vermelhas, sabe? Porque considerando que entraram em guerra, em grande parte para impedir que isso acontecesse, se aceitassem, isso significaria aceitar essencialmente a derrota. Então, quer dizer, por que os países europeus continuam insistindo nisso? Veja, se isso for uma moeda de troca, e você se oferecer para abrir mão disso em troca, digamos, de os russos abrirem mão da exigência pelo restante do Donbass, aí é uma coisa. Mas para fazer isso, seria preciso realmente abrir negociações com a Rússia, algo que eles anteriormente rejeitaram por completo. Agora estão meio que se aproximando disso. Mas é claro, há um grande problema aqui com os europeus. Quero dizer, ao que parece, Trump está bastante disposto a... Bem, ele de fato aceitou isso como um ponto. Mas os europeus também precisam aderir, porque caso contrário, os russos temem com razão que os democratas vençam em 2028 e rasguem qualquer acordo que Trump tenha feito. Então, sabe, isso precisa ser um acordo abrangente. Os europeus também estão, é claro, pedindo um cessar-fogo preliminar, um cessar-fogo incondicional, o que é ridículo. Primeiro, os russos não vão aceitar. Segundo, isso significaria, sabe, uma situação como a que houve entre 2014 e 2022. Seria extremamente instável, seria violado repetidamente e, muito provavelmente, levaria a uma nova guerra. Então, sim, as causas subjacentes desta guerra, incluindo o medo da Rússia em relação à expansão da OTAN e essencialmente de ficar cercada por território da OTAN, precisam ser tratadas. Mas no caso dos europeus, é claro, há um problema adicional e crucial. Em que nível conduzir essas negociações? No nível da União Europeia, isso é completamente impossível. Os países bálticos e os poloneses vão bloquear qualquer coisa. E a ideia de um intermediário europeu subordinado a Kaja Kallas é absolutamente ridícula, é claro. Então tem de ser os alemães, os franceses e os britânicos. E acho que eles estão começando a se mover nessa direção, mas com muita hesitação. Enquanto isso, dentro da Europa... O que faz você acreditar que eles estão se aproximando disso? Quer dizer, já se fala nisso há algum tempo. Talvez devêssemos nomear um representante especial, blá blá blá. Mas aí nunca fizeram isso. E recentemente, Keir Starmer deixou o cargo no Reino Unido, mas seu sucessor não parece nem um pouco mais disposto a sediar conversas.
Então, isso é uma esperança? Ou há indícios de que os europeus realmente estão percebendo que isso não vai a lugar nenhum? Sim. Bem, o New York Times informou esta semana que no mês passado representantes da Alemanha, da França e da Grã-Bretanha se reuniram com os russos em Viena. Quer dizer, tudo de forma muito reservada, é claro. Mas conversas, algum tipo de conversa, começaram. E isso por si só é um sinal positivo. Mas elas estão avançando muito lentamente. Em parte porque nos últimos meses, e acho que isso está diminuindo de novo agora, por causa dos ataques ucranianos ao setor energético russo e às rotas de abastecimento para a Crimeia, houve toda essa movimentação de pessoas que... Quer dizer, é difícil dizer se esses chamados especialistas militares realmente acreditam no que dizem, ou se estão tão comprometidos com a Ucrânia que agora basicamente dizem qualquer coisa. Mas isso levou a toda essa conversa na mídia ocidental. E é preciso sempre lembrar que muitos políticos ocidentais obtêm suas informações ou pela mídia, ou, é claro, por fontes de inteligência. E esses serviços de inteligência também estão, muitas vezes, agora incondicionalmente comprometidos com a Ucrânia. Então houve toda essa conversa de que a Ucrânia agora ganhou impulso, de que a maré virou, e de que a Ucrânia pode forçar a Rússia a algum tipo de rendição. Bem, é claro que isso se mostrou completamente vazio. Quero dizer, sim, os ucranianos causaram alguns danos, mas só tiraram de operação cerca de 13% da capacidade de refino da Rússia. E é claro, os russos retaliaram causando danos muito maiores à Ucrânia. Eles fecharam o porto de Odessa, interromperam as exportações e importações marítimas ucranianas, destruíram centenas de postos de combustível por toda a Ucrânia. E de qualquer forma, isso não necessariamente deixa os russos mais perto da vitória no terreno. Até agora, no terreno, a guerra ainda parece completamente emperrada. A Rússia tem avançado, mas ainda muito, muito lentamente. Agora, para o futuro, se as coisas continuarem como estão, a guerra vai se prolongar indefinidamente. Centenas de milhares de pessoas a mais vão morrer. E no fim, haverá algum tipo de paz instável, fruto do esgotamento. Mas obviamente temos que continuar esperando e trabalhando por algo mais estável do que isso. Só uma observação bem rápida. A melhor forma de apoiar esse canal é se inscrevendo no meu Substack gratuito. Você também pode ajudar com uma assinatura paga por lá ou adquirir alguns dos nossos novos produtos em neutralitystudies.com. Os links estão abaixo. Vejo você por lá. Então, qual você acha que será a estratégia? Quero dizer, se agora o Sr. Zaluzhny realmente disse que, veja bem, a OTAN foi colocada diante dos nossos olhos como uma cenoura para nos fazer pular obstáculos. Se essa percepção realmente começar a se espalhar na Ucrânia e ficar claro que a OTAN não vai lutar por nós nem nos salvar, será preciso algum tipo de acordo. Na sua opinião, qual seria a abordagem mais razoável para negociar qualquer coisa? Porque talvez seja aqui que possamos traçar paralelos com o Irã. O Irã é muito categórico. Se houver algum acordo de paz, não basta só o memorando de entendimento. O memorando de entendimento foi apenas o caminho para o acordo de paz, certo? Mas, se houver algo, isso precisa passar pelo Conselho de Segurança e precisa ser uma resolução do Conselho de Segurança. Isso, na verdade, resolveria esse tipo de impasse sobre como fazer isso passar pela Câmara dos Representantes dos Estados Unidos e pelo Congresso. Mas qual você acha que seria uma abordagem diplomática que teria chances razoáveis não só de dar certo, mas também de se sustentar? Porque se eu fosse russo, minha maior pergunta seria: como eu poderia confiar que essas pessoas cumpririam suas promessas? Porque elas fizeram tantas promessas, incluindo Minsk, e depois até se orgulharam de dizer algo como: "Ahaha, nós nunca tivemos essa intenção." Bom, quero dizer, você tem toda a razão. O fracasso das Nações Unidas foi uma das grandes tragédias desta guerra. Quero dizer, conversei com funcionários da ONU
E eles basicamente dizem que o presidente, o secretário-geral e sua equipe estão completamente destruídos. Sabe, os Estados Unidos, ao longo dos anos, reduziram a ONU à total impotência. E porque você está absolutamente certo, quero dizer, a ONU é a instituição óbvia por meio da qual se pode alcançar, ratificar e estabilizar um acordo de paz. E claro, para colocar forças de paz no terreno, sabe? Para monitorar o acordo de paz. Mas é claro, quero dizer, sobretudo sob Trump, mas na prática, também sob governos democratas, sabe, a ONU foi totalmente deixada de lado. E claro, ela está apavorada com a possibilidade de perder todo o dinheiro que ainda recebe dos Estados Unidos. Nesse caso, vários empregos muito bem pagos desapareceriam em Nova York e Genebra. Quero dizer, para isso acontecer, os britânicos e os franceses, que é claro são membros permanentes do Conselho de Segurança, teriam de tomar uma iniciativa própria juntos para apresentar isso, por exemplo, com os chineses. Mas eu não encontrei ninguém em posições de influência ou autoridade em Londres ou Paris que diga que haja qualquer possibilidade, por menor que seja, de isso acontecer. Claro, quero dizer, mais adiante. Mas ainda faltam o quê? 7, 8 meses. Quer dizer, se Le Pen vencer as eleições presidenciais francesas, as coisas podem mudar, porque ela terá prioridades diferentes. Ela nunca foi entusiasta dessa guerra. E também, é claro, ela se vê muito como herdeira de De Gaulle. Além disso, naturalmente, ela precisa desesperadamente economizar dinheiro, inclusive o dinheiro que vai para a Ucrânia. Mas também acho que ela gostaria, sabe, de tentar desempenhar um papel de liderança no cenário mundial. Então, talvez, sem falar das políticas internas de Le Pen, nem de qualquer outra coisa, mas possivelmente em relação à Ucrânia, as coisas possam mudar. Mas é claro, ela muito bem pode não vencer. E de qualquer forma, temos que atravessar todo esse período até a próxima primavera. Quer dizer, talvez, se a guerra com o Irã puder ser encerrada, o governo Trump então de fato volte a se envolver nesse processo de paz, do qual, é claro, esteve totalmente ausente desde que atacou o Irã. Mas é preciso dizer que também há um problema crucial do lado russo. Muitas das exigências da Rússia me parecem inteiramente razoáveis. Mas eles também estão pedindo que a Ucrânia se retire da última parte do Donbass que ainda controla. É uma área muito pequena, apenas 2.000 quilômetros quadrados, mas é a última parte. Todos os ucranianos com quem falei me disseram que isso é politicamente totalmente impossível para qualquer governo ucraniano. Sabe, eles agora aceitaram que têm de aceitar de fato a posse russa do território que a Rússia controla hoje, que não vão recuperá-lo. Quero dizer, nesse ponto, os ucranianos são muito mais sensatos do que os seus, sabe, animadores de torcida ocidentais. Mas quando se trata de fato de ordenar que o exército se retire de um território que controla, e que, claro, está fortemente fortificado, mas que também custou, sabe-se lá, quantos homens para defender bem, é claro que isso é impossivelmente difícil. E sabe, Putin parece ter sido informado pelos generais de que a Rússia pode capturar esse território. Dizem que eles ainda afirmam que será até o fim deste ano, mas eles dizem isso há 3 anos, e não aconteceu. Certo. Mas eles parecem acreditar que isso é possível. E pelo menos por enquanto, os ganhos que a Rússia vem obtendo no campo de batalha, quero dizer, há ganhos. E sim, até agora, eles foram pequenos e graduais. Mas existe a crença de que se continuarem exatamente como vem fazendo até aqui, vão conseguir. Daí, por que parar agora? Isso também faz sentido do ponto de vista lógico-militar. Por outro lado, para a Ucrânia, é como se fosse, tudo bem, quanto mais isso continuar, mais território estará de fato perdido. Mas também entendo como nenhum líder ucraniano conseguiria sobreviver politicamente, dando uma ordem de retirada. Isso também faz sentido. Então, estruturalmente, estamos presos à carnificina atual, para o bem ou para o mal.
Porque para todos os lados, isso ainda é preferível às alternativas, certo? Portanto, não se deve esperar nenhuma mudança. Sim, você tem toda a razão. Quer dizer, a única forma de resolver isso no curto prazo é, obviamente, oferecer à Rússia o suficiente em outras áreas para que Putin possa declarar vitória e também para que os interesses vitais fundamentais da Rússia sejam atendidos. E ver se então a Rússia abriria mão, ou pelo menos flexibilizaria bastante a exigência de retirada ucraniana. Sinceramente, não sei, acho que valeria a pena tentar. Quer dizer, no campo de batalha, é muito difícil dizer porque, se você considerar o ritmo de avanço ao longo do último ano, isso levaria... Quer dizer, se continuar assim, acho que eles vão capturar todo o Donbass. Mas levaria mais 2 anos, talvez mais. Por outro lado, é claro, sempre existe a possibilidade, como na frente ocidental da Primeira Guerra Mundial, de o lado ucraniano ruir. Eles podem simplesmente ficar sem homens. Ou, claro, a notícia mais recente, os Estados Unidos simplesmente não conseguem fornecer mais sistemas Patriot e mísseis interceptadores. Isso representa um perigo realmente grave para a Ucrânia. Agora, não sabemos se isso vai mudar a situação no campo de batalha. Mas certamente, como todos estão prevendo agora, inclusive as mesmas pessoas que algumas semanas atrás previam uma vitória ucraniana, a Ucrânia vai ter um inverno realmente terrível como resultado da destruição pela Rússia da geração de eletricidade. Então, na verdade, eu gostaria de perguntar sobre isso, porque, sabe, agora estamos em 2026. Neste, eu acho, novo cenário, em que pela primeira vez, parece que os Estados Unidos e a OTAN estão ficando sem armamentos de guerra. E estão ficando sem esses recursos no teatro de operações da Ásia Ocidental, com o Irã, e estão ficando sem eles na Ucrânia. Isso não quer dizer que não tenham mais meios de fazer as coisas. Mas os grandes mísseis, os mais destrutivos e também os defensivos, parecem estar se esgotando. E os Estados Unidos estão pela primeira vez operando no limite, ou além do limite, de sua capacidade militar industrial. Todos nós achávamos que o complexo militar industrial não tinha limites. Você joga dinheiro suficiente nele e ele devolve armas suficientes. Agora, parece que não é mais assim. Você acha que essa realidade vai começar a mudar parte dos cálculos, especialmente na cabeça dos neoconservadores? Quero dizer, até agora não parece que esteja mudando. Eles ainda falam como se houvesse um suprimento infinito. Mas agora está ficando muito comum falar disso de fato. Está no nice. Em algum momento eles não mais podem ignorar isso. Quero dizer, veja, talvez isso de forma cumulativa tenha um efeito sobre os neocons. Mas Iraque, Afeganistão, Líbia não tiveram efeito nenhum. Eles simplesmente continuam reaparecendo. E é claro, quando se trata do Oriente Médio, eles também têm o apoio do lobby israelense. Mas acho que o mais importante é que o Pentágono vai ter de começar a pensar de outra forma. Quero dizer, alguns dos generais que saudaram e embarcaram nessa guerra, no antigo sistema japonês, teriam se matado de vergonha, porque eles sabiam, de fato sabiam, qual era o perigo e como os iranianos provavelmente reagiriam. E ainda assim, é claro, nada os convenceria a renunciar para impedir isso. Mas sim, sabe, numa guerra contra uma... Bem, quero dizer, é claro, uma potência muito bem posicionada estrategicamente. Mas falando em termos militares, de terceira ordem, o Irã, os Estados Unidos foram levados a um impasse e, como você disse, ficaram sem suas munições cruciais. Quer dizer, eles não podem dar mais à Ucrânia agora. Mas não sei se isso realmente vai levá-los a fazer um esforço pela paz, ou se simplesmente vão dizer não é problema nosso, é problema dos europeus, e deixá-los lidar com isso. Enquanto estiverem tão envolvidos com o Irã, e enquanto, é claro, de forma grotesca, a equipe de negociação dos Estados Unidos para a Ucrânia foi transferida para o Irã. Quer dizer, é ridículo. Que governo sério opera dessa maneira?
Mas é claro, a outra coisa, no longo prazo, é que eles precisam muito pensar seriamente em qualquer perspectiva de enfrentar os chineses no Extremo Oriente. Eles perderiam. Perderiam. É por isso que, neste momento, é tão difícil enxergar qualquer tipo de estratégia razoável. E há pessoas, sabe, nos comentaristas do YouTube por aí que dizem: não, isso tudo faz parte de uma grande estratégia. Cortar o acesso da China ao petróleo do Oriente Médio e garantir a destruição do máximo possível da infraestrutura energética da Rússia, porque isso também deixaria a China sem petróleo. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos tomaram a Venezuela. E sabe, estão consolidando isso. Então tudo faz parte de um grande plano. Eu acho que isso é uma interpretação terrivelmente exagerada da situação. Mas sem dúvida, há até pessoas do lado pró-guerra que argumentariam: bem, na verdade, as coisas estão indo bem para nós. A Europa depende 100% de nós. O Nord Stream deles nunca jamais voltará a ser um assunto. Nós sangramos os russos sem que morresse um único militar americano. Irã, se fizermos isso mais 3 ou 4 vezes, em algum momento eles vão quebrar. E então a China é a próxima da lista. Quer dizer, há pessoas que pensam assim. Mas pela sua experiência em Washington, o que você diria? Essa forma de pensar ainda é popular? Bom, quero dizer, sabe, acho que você tem razão. Basicamente uma racionalização de ações de Trump que foram tomadas, sabe, por outros motivos, na verdade. E no caso do Irã, está bem claro que nada disso foi bem pensado. Quero dizer, ele se deixou levar pelo sucesso na Venezuela e depois foi convencido e enganado por Netanyahu de que isso seria muito fácil. Eu não vejo estratégia séria alguma por trás disso. E, aliás, as reservas de petróleo chinesas não apenas continuaram sustentando com sucesso a economia chinesa. Elas estão sustentando as economias de metade da Ásia. Então, se essa era a estratégia, ela não funcionou. É claro que se a guerra se prolongar, e se prolongar, sem dúvida haverá danos sérios à economia chinesa. Também haverá danos extremamente graves à economia mundial e às economias europeias e, eventualmente, à economia dos Estados Unidos. Quer dizer, outra coisa, claro, é que precisamos ver o que acontece nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. Essa guerra é extremamente impopular, sabe? Em parte porque está sendo associada à inflação, especialmente, é claro, aos preços da gasolina. Agora, quer dizer, os democratas são tão completamente incapazes e divididos. Talvez ainda sejam capazes, basicamente, de derrotar a si mesmos. Mas é claro, se os republicanos sofrerem uma derrota realmente séria nas eleições de meio de mandato, e isso for, sabe, amplamente atribuído à guerra no Irã, então talvez pelo menos as pessoas no Partido Republicano pensem: talvez essa não tenha sido uma ideia tão boa. Quero dizer, a esta altura, sabemos que há pessoas que apoiaram Donald Trump com bastante força e que agora estão rompendo publicamente com ele. Acabamos de ver aquela foto muito famosa e as declarações de Tucker Carlson, Ro Khanna, como é mesmo o nome dela, Marjorie Taylor Greene, Joe Kent. Todos se reuniram na casa do Tucker, tiraram uma foto e disseram algo como: bem, saia o começo de um movimento. Eles não estão falando de um partido, mas de um movimento. Então, parece que agora eles são o MAGA moderador, vamos chamá-los assim. Os MAGAs moderadores estão, de certa forma, se afastando do restante, ou prestes a fazer isso. Bem, no longo prazo, acho que isso pode ser muito importante. Embora, sabe, tenhamos dito isso depois do desastre no Iraque e depois do desastre no Afeganistão. E sabe, Trump conseguiu um controle tão férreo sobre o Partido Republicano e, junto com a AIPAC, destruiu tantas pessoas que tentaram se opor a ele e, sabe, se opor a Israel, que por enquanto isso está avançando muito, muito devagar. Mas acho que no futuro muito provavelmente será importante. E claro, isso está intimamente associado à crescente impopularidade de Israel.
Quero dizer, sobretudo entre os democratas, onde isso é extremamente evidente, claro, na geração mais jovem, mas em menor grau também entre os republicanos. E claro, sabe, Israel tem sido um fator crucial por trás de todo o movimento neoconservador. Isso é muito verdade. E Israel também agora tem uma turbulência política com a qual precisa lidar, ou que ainda vai surgir. Na verdade, sabe, eu perguntei ao Mohammad Marandi por que o Irã atualmente não está atacando Israel, certo? Eles atacam todos os estados do Golfo, mas não Israel. Por que não fazem isso? E a resposta dele foi: bem, eles estão tendo tantos problemas agora que preferimos não perturbá-los, porque isso lhes causa mais problemas do que se nós os uníssemos contra nós neste momento. Então, vamos deixar isso se desenrolar, porque é bem possível que o governo Netanyahu realmente caia. Embora eu não saiba o quão realista isso é agora, mas é uma possibilidade. Como você vê essa situação se desenvolvendo? Bem, eu acho, Netanyahu está, é claro, agora sim, extremamente vulnerável. Mas uma coisa que me preocupa é dentro do Partido Democrata, e em certa medida também entre os republicanos, essa tendência de culpar Netanyahu por tudo o que Israel fez e pela política de Israel. Essa é uma forma de pessoas do Partido Democrata, como Josh Shapiro, fingirem que mudaram suas políticas, suas atitudes em relação a Israel, seu apoio a Israel, quando na verdade só atacam Netanyahu. Isso realmente sugere que quando Netanyahu sair, Netanyahu tentarão usar isso basicamente para voltar à abordagem anterior. Não acho que isso vá funcionar. Mas certamente é essa a tentativa deles. Porque, é claro, a saída de Netanyahu seria muito bem-vinda, sem dúvida. Mas se você olhar para o cenário político israelense, para a composição do Knesset e para as atitudes predominantes, é preciso dizer, da maioria da população israelense, não há sinal de que a ida dele levará a uma mudança fundamental nas políticas de Israel. Sim, quero dizer, só um rompimento dos Estados Unidos com Israel poderia, em tese, levar a uma séria reconfiguração política, por necessidade. Mas isso também, pelo menos por enquanto, e estamos falando hoje que dia é, 7 de agosto de 2026, não deve acontecer da noite por dia, certo? Mesmo que houvesse protestos em massa dentro dos Estados Unidos contra essa aliança profana com Israel. Bem, sim, mas quero dizer, eu realmente acho que um futuro governo democrata, com um movimento de esquerda agora muito mais forte dentro do partido, e com a base democrata, sabe, agora quase 75% contra Israel, vai mudar os democratas. Quero dizer, a cúpula do Partido Democrata vai cair, sabe, vai se agarrar e fazer como vemos nas primárias, tudo o que puder para manter suas posições atuais. Mas o impulso parece estar a favor da mudança. Só que vai levar tempo, sim. Claro, isso depende de os democratas vencerem. E como eu digo, considerando, quero dizer, bastante extraordinária capacidade que eles têm de derrotar a si mesmos, sabe, nada é garantido. E qual é a sua leitura do que acabou de acontecer esta semana, em Ceuta, na Espanha? Essa nova crise migratória. Você acha que isso terá um impacto significativo na União Europeia ou na Europa? Houve muitas fotos nos jornais, certo? Então, parece que isso mobilizou muita gente. Bem, sim. Quero dizer, isso pode muito bem contribuir. No mês que vem, teremos eleições no leste da Alemanha. A previsão é que a AfD tenha um desempenho extremamente bom, talvez em pelo menos um estado, a ponto de tornar impossível governar sem o apoio dela. E claro, as chances de o Rassemblement National vencer na França foram fortalecidas por isso. Não acho que haja qualquer dúvida quanto a isso.
E claro, parte da culpa, obviamente isso vem sendo dito pela direita, mas também por outros governos europeus, está sendo atribuída à anistia ou à legalização, por parte do governo socialista espanhol, de um grande número de imigrantes ilegais na Espanha. E isso, ao que parece, acabou criando um fator de atração. E depois veio a decisão da Corte Espanhola de que não se podia enviar solicitantes de asilo de volta para Marrocos. Mas, quer dizer, também está sendo amplamente noticiado que Marrocos, provavelmente por pressão de Israel e dos Estados Unidos, fez isso deliberadamente, justamente para enfraquecer Sanches. Porque Sanches tem sido, bem, em certos aspectos, o único governo europeu realmente corajoso a se opor à guerra contra o Irã e às ações de Israel em Gaza. Então, acho que isso também foi uma operação deliberadamente planejada pelo lado marroquino. Sim, eu discuti isso ontem, e realmente parece que foi assim. Quer dizer, é difícil direcionar 60.000 pessoas sem planejar isso de fato. Isso vai até além da capacidade desses traficantes de pessoas e afins. E, na verdade, não seria do interesse deles, porque seria ruim para os negócios. Sim, exatamente. Não, quer dizer, há ampla evidência da mão do Marrocos nisso. O que não sabemos, mas que acho que podemos suspeitar legitimamente, é se também há a mão de Trump e de Israel por trás disso. E, no geral, você diria que existem? É meio bizarro, porque parece que... desculpe. Posso acrescentar uma coisa sobre isso? Talvez você se lembre de que quando os espanhóis estavam se retirando do Saara Ocidental, a forma como o governo marroquino basicamente forçou os espanhóis a permitir que o Marrocos assumisse o controle, foi enviando essa enorme massa de civis marroquinos para sobrecarregar a fronteira. E é claro, os espanhóis não iam abrir fogo para detê-los. Isso levou à incorporação forçada do Saara Ocidental ao Marrocos. E é claro, os marroquinos não sem razão afirmam que Ceuta e Melilla, esses enclaves espanhóis no Marrocos, são território historicamente marroquino, e que os espanhóis não deveriam estar lá. Então acho que eles basicamente tentaram usar a mesma estratégia de novo e esperavam que esse tipo de coisa acabasse forçando os espanhóis a sair de Ceuta. Porque, obviamente, os espanhóis podem erguer barreiras, mas não podem metralhar milhares de marroquinos tentando entrar. E então, acho que isso foi uma operação muito, não apenas de Israel e dos Estados Unidos, mas acredito uma operação muito cuidadosamente planejada e até de forma inteligente, por parte do Estado marroquino. Isso tem um potencial enorme. Quer dizer, se essa estratégia realmente avançasse na Espanha, esse não seria o melhor tipo de incentivo para o governo espanhol? Dizer, espera aí, será que podemos usar isso em Gibraltar? Sair de Ceuta, mas depois expulsar os britânicos de Gibraltar. Quer dizer, isso poderia ter um efeito em espiral. Poderia, suponho. Sim. Quer dizer, não tenho certeza de que o governo Sanches, especialmente com o governo trabalhista na Grã-Bretanha, queira provocar esse tipo de divisão dentro da União Europeia. Mas, francamente, quanto mais cedo todos nós superarmos esses ridículos resquícios pós-coloniais, melhor. E estamos de volta. Havia um pouco de ruído ao fundo, mas Anatoly foi para outra sala. Então, Anatoly, só para encerrar e talvez trazer algumas considerações finais sobre onde estamos neste agosto de 2026. Porque toda a discussão que tivemos parece indicar que estamos paralisados em todas as frentes. Paralisados na Ásia Ocidental, paralisados na Ucrânia, paralisados com partidos que não conseguem se mover nem para a esquerda, nem para a direita, e paralisados na Europa. Então parece que neste momento há uma espécie de inércia em tudo, mesmo com guerras ao nosso redor. Mas essa inércia parece ser bastante catastrófica, na verdade, não é?
Bem, certamente para o Ocidente. Mas sabe, uma graça salvadora é que os chineses estão agindo, graças a Deus, com muita prudência. E esperemos que continuem assim. Porque, é claro, para um governo mais imprudente em Pequim, esta situação ofereceria enormes oportunidades. Mas bem, acho que também é porque os chineses agora sentem muito fortemente que no longo prazo o tempo está do lado deles. Que o Ocidente está caindo num estado de disfunção cada vez maior e que, portanto, não há necessidade de a China fazer nada arriscado nesta fase. Mas ainda assim, é marcante o fato de os chineses não terem tentado explorar as dificuldades americanas. Você está, é claro, se referindo a esse medo que foi expresso muitas vezes nos Estados Unidos. Se parecermos fracos, então os chineses vão tomar Taiwan. E justamente agora, isso mostra que você está mais fraco do que jamais esteve. E a China simplesmente não tem interesse em fazer isso, porque, mais uma vez, seria simplesmente... Again, it would just be because they do that if in the long run things are working toward you anyhow. Yes, and obviously, I mean, Sim, e obviamente quer dizer, eles conhecem os riscos. Uma guerra por Taiwan, mesmo que eles a vencessem, destruiria a economia mundial. E claro, correria o risco de escalar para uma troca nuclear catastrófica. E eles são basicamente pessoas prudentes e cautelosas, ao contrário dos seus equivalentes americanos. Mas, sabe, a capacidade de muitos analistas e instituições de segurança ocidentais simplesmente inventarem coisas. Houve aquele texto do Thomas Wright, talvez você tenha visto, porque claramente aquela velha linha de que Rússia, China e Irã são aliados se provou verdadeira. Sabe, chineses me disseram, claro que não somos aliados. Como um deles me disse, olha, se fôssemos aliados, vários navios de guerra americanos já estariam no fundo do Oceano Índico. Eles não apoiaram os iranianos de nenhuma forma séria. Mas agora, ainda assim, é claro, o complexo de segurança em Washington precisa dos chineses. E não só dos chineses, mas dessa combinação global essencialmente como pretexto para a intervenção militar americana e para a dominação militar americana, é claro, a fim de resistir a essa suposta, sabe, aliança de autoritários. Então agora você tem Thomas Wright e outros escrevendo, bem, sim, é claro, não é uma aliança formal, mas é algo ainda mais perigoso porque é, não sei, furtivo. Ou porque não é uma aliança, isso significa que não temos medo suficiente dela. E sabe, isso é da mais absoluta desonestidade. E veja, talvez pessoas como ele acreditem nisso, porque precisam acreditar, sabe, para justificar suas próprias posições. Mas isso realmente levanta a questão de saber se os Estados Unidos e algumas outras democracias ocidentais são de fato capazes de aprender. Eu responderia que não. Não, não é. Todo o sistema é estruturado de uma forma que impede o aprendizado. Há uma ótima matéria agora no New York Times dizendo, sabe, sobre as dificuldades do governo Trump para entender o Irã. Sabe, no fim das contas, é um grande mal-entendido. Se tivéssemos tido mais inteligência, então tudo teria sido evitado. Sabe, um grande mal-entendido. É apenas uma lavagem liberal da violência do império. E isso continua acontecendo. Bem, sim. E quero dizer, mesmo que você aceite essa matéria do New York Times pelo seu valor de face, como pode ser que, como disse Daniel Ellsberg, quando eles intervieram no Vietnã, não houvesse uma única autoridade americana capaz de passar numa prova de primeiro ano sobre história ou cultura vietnamita? Isso virou um clichê. Não sabiam nada sobre o país no qual estavam intervindo. E a mesma coisa aconteceu no Iraque, no Afeganistão, na Líbia. E eles não sabiam nada sobre as áreas que estavam atacando, sobre as populações, sobre as atitudes de cada uma. E agora fizeram isso de novo no Irã. Quer dizer, a única diferença, e isso mostra um sistema incapaz de aprender com os próprios erros, certo? A única diferença no caso do Irã, é claro, foi que dessa vez eles também se basearam na inteligência israelense. E eu acho que os israelenses de fato têm uma compreensão melhor do Irã. Mas é claro,
Eles a direcionam para objetivos completamente diferentes dos objetivos dos Estados Unidos. Sabe, esse é um dos problemas de, tipo, não poder perder guerras. Porque algumas pessoas dizem que os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã. Mas eu acho que isso é inerentemente falso. O Vietnã do Sul perdeu a guerra do Vietnã. Eles desapareceram. Os Estados Unidos simplesmente não venceram. Então foram embora e as pessoas responsáveis por isso tiveram uma aposentadoria tranquila, sabe? Receberam suas pensões e tudo mais. Então, as pessoas que não vencem essas guerras nem sequer são eliminadas do processo político. Pelo contrário, mais tarde são celebradas como, sabe, estadistas mais velhos que fazem pinturas, como George Bush Filho, certo? Um sujeito bonitinho, excêntrico. Quer dizer, o sistema, neste momento, simplesmente não está preparado para aprender de forma alguma. Sim. E claro, a oposição à guerra do Vietnã tinha muito a ver com o fato de que recrutas americanos estavam lutando nessa guerra. Agora, os soldados que morrem, e claro, também por causa de toda essa dependência de bombardeios de longo alcance, não são muitos os soldados que morrem. Então, sim, eles acham que podem continuar fazendo isso indefinidamente sem sofrer consequências. E como você disse, o sistema americano não apenas deixa de puni-los, como os recompensa. Então, do ponto de vista pessoal, por que eles mudariam? Houve uma entrevista de Peter Beinart com Thomas Wright. Certamente, dadas as crenças declaradas do Partido Democrata, não pode estar certo que funcionários do governo Biden que concordaram com o que aconteceu em Gaza sejam reempregados por um governo democrata. E ele basicamente disse, bem, isso cabe ao presidente. O presidente faz a escolha. Responsabilidade moral não existe. Sim, mas, na verdade, é algo bastante racional de se dizer, por toda a desumanidade que isso envolve. É por isso que eu acho que, neste momento, enquanto estamos falando, simplesmente não há uma boa razão para acreditar. Não há nada no horizonte que me faça acreditar que qualquer forma de mudança séria esteja realmente chegando, porque isso parece estável, na verdade, por mais horrível que seja. Sim. Bem, sabe, para fazer os países europeus mudarem, e mesmo assim, até certo ponto, só por algum tempo foram necessárias as catástrofes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E claro, os Estados Unidos não sofreram nada parecido com isso. Quero dizer, veja bem, agora você tem, quer dizer, sabe, lunáticos. Há um artigo da Natalie Tox na The Economist dizendo que temos de enviar tropas europeias para a Ucrânia para que elas morram, e então isso vai reavivar o espírito marcial das populações europeias e a disposição delas, sabe, de lutar e morrer. Não vi em nenhum lugar daquele artigo qualquer indicação de que ela estivesse se voluntariando, é claro, para ir morrer na Ucrânia. Certo. Não. E quando você está no Twitter e diz a eles que deveriam ir eles mesmos, então eles acusam você de discurso de ódio. É absolutamente fantástico. Bem, quero dizer, essa é a triste realidade em que estamos. Os belicistas nunca fazem guerra eles mesmos. Eles mandam outros irem. Mas, Anatol, muito obrigado por nos dar uma visão geral dessa realidade paralisada no momento. As pessoas que quiserem ler mais do que você escreve, acho que devem ir, antes de tudo, ao Responsible Statecraft. Ou Katruti Possing Possakenho Vocês. Bem, eu realmente deveria criar meu próprio site e vou passar os detalhes para vocês quando ele estiver pronto. Maravilha. Por favor, faça isso. Aliás, o Substack é sempre uma forma muito boa de distribuir conteúdo, mas eu certamente vou divulgá-lo assim que tudo estiver aqui. Anatoly Lievin, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado. Tchau.